Graça e paz, eu sou o pastor Janoí Mamedes em mais um Minuto da Palavra. Hoje, Atos capítulo 4. Quero ler para você o versículo 20 que diz: pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quem falou isso? Pedro. Por que falou isso? Porque Pedro foi ameaçado pelo Sinédrio. Perante o Sinédrio, eles tiveram que explicar que negócio é esse de ficar pregando esse tal de Jesus. Que história é essa? Como começou tudo isso? Eles já passaram pelo Sinédrio e outras oportunidades. Os caras já estavam visando esse camarada, especialmente Pedro. Eles chegaram à porta do templo, no capítulo 3, e curaram um coxo de nascença. Quer dizer, o Espírito Santo curou, Deus curou usando Pedro e João. E agora eles foram questionados, foram levados, foram presos. E agora questionados. E aí os homens do Sinédrio falaram assim: vamos fazer o seguinte, vamos falar para eles assim, vamos soltar eles, mas eles não podem mais falar esse nome. Beleza? Eles estavam ameaçando, eles estavam batendo neles, mas só que o povo estava vendo tudo aquilo. Olha só o que diz o versículo 21. Depois, ameaçando mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Aquele homem que foi curado na porta, foi algo que todo mundo viu, todo mundo conhecia o homem. Lucas destaca isso, todas as pessoas conheciam, não teve como conter. Mas o Sinédrio ficou muito preocupado e chega para Pedro e diz: olha só, se você não falar mais desse nome de Jesus, está tudo certo. Mesmo assim, eles tiveram que soltar. Mesmo Pedro dizendo assim: não podemos deixar de falar. Ou seja, tem desobediência que é obediência. Tem desobediência que é obediência. Eu não estou incentivando aqui a desobediência. A Bíblia diz que devemos orar pelas autoridades. Mas tem um limite. A igreja precisa pregar a palavra. Num país que é proibido pregar a palavra, você não vai pregar de forma escondida. Não tem missionários trabalhando em alguns países em que a palavra de Deus não pode entrar, como a Bíblia Sagrada, em que você tem que ir como um trabalhador comum de uma outra profissão e lá pregar o evangelho de forma escondida, porque você não pode ir como um missionário, como um pastor, como um pregador. Você está desobedecendo. Mais vale obedecer a Deus que os homens. E na nossa vida comum? Na nossa vida comum, precisamos pensar que é muito bom, é correto, é perfeito obedecer a Deus. Porque não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Se você viu, se você ouviu, você não consegue ficar sem falar. Se você teve uma experiência com Deus, você não consegue deixar de falar. Bem, essa é a palavra de hoje, para mim e para você. Eles foram presos, eles estavam perante o Sinédrio, eles tiveram que se explicar e falaram a verdade. Deus abençoe a sua vida. Amanhã, capítulo 5, graça e paz.